Eu estava lendo a palavra de Deus hoje bem cedo pela manhã, porque havia em meu coração uma lembrança que ficou martelando, marcando, falando de forma alta sobre o Deus desconhecido. Claro que eu conheço bem esse texto sagrado e acredito firmemente que a maioria de todos vocês também conhecem a história quando Paulo ele começou a andar pelas ruas de Atenas. E ao caminhar por aquelas ruas, ele se deparou com uma série de imagens esculpidas pela mão de um artista. E debaixo se encontrava ali o nome de um deus. De maneira que os atenienses, eles eram homens muito religiosos, eles tinham vários deuses, e eles erguiam estas imagens para celebrar, para cultuar e para honrar todos esses deuses. E andando por essas ruas e observando toda essa religiosidade daquele povo, Paulo viu um altar. Mas este altar, ele era diferente, ele trazia uma característica peculiar, porque ele não tinha uma imagem definida. E ao invés do nome específico de algum deus, lá estava escrito ao Deus. Ou seja, aquele altar havia sido erguido ao Deus desconhecido. Isto me levou a pensar e a refletir sobre esse Deus. Paulo, ele foi levado pelos moradores da região até um lugar de reuniões, porque ele começou a pregar nas ruas. E ele começou a falar de um Deus estranho a todos aqueles homens. E então ele foi convidado a explicar, a explanar e a falar sobre esse Deus. E ele começa a sua pregação, ele começa a expor o Evangelho de Cristo Jesus. Ele começa a expor o plano de salvação e de redenção de Deus para a vida das pessoas através daquele altar. E ele começa a dizer àqueles homens, sem zombar, ou menosprezar, ou criticar a religiosidade deles. Mas ele começa a dizer, eu vejo que vocês são homens muito religiosos, e que vocês querem verdadeiramente cultuar e honrar a um Deus. Eu vi vários altares, mas eu me deparei com um deles que foi erguido pela mão de vocês a um Deus que vocês disseram ser desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar, disse Paulo. E Paulo, em seu discurso, diz assim, é sobre esse Deus que não pode ser esculpido pela mão de um artista. Esse Deus que não precisa de ninguém, pelo contrário, todos nós precisamos desesperadamente dele. Porque é ele que nos dá a vida, é ele que nos dá a respiração, é ele que nos dá todas as coisas. Ele não precisa das mãos de um artista para tentar esculpi-lo. Esse Deus, disse Paulo, que não habita em um templo feito pela mão humana, é sobre esse Deus que vocês honram
sem nem sequer conhecê-lo. É sobre esse Deus que eu quero falar. Bem, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora em algum lugar, é sobre esse Deus que eu também quero falar. Um Deus desconhecido. E você pode pensar, bem, missionário, como assim? Ele não é desconhecido? Nós conhecemos a sua palavra. Nós não somos como aqueles cidadãos de Atenas. Mas nós conhecemos a Bíblia Sagrada. Nós temos os versículos bíblicos. E nós conhecemos a personalidade de Deus. Sabemos como Ele é. Mas será que realmente sabemos? Será que realmente o conhecemos de fato? Preste bem atenção no que eu estou falando com você nessa tarde. Porque eu sei que essa palavra, ela vai ao encontro do anseio, do questionamento, das perguntas que estão lá no íntimo do teu coração. Quantas vezes, meu irmão, e quantas vezes, minha irmã, você já perguntou por que isto aconteceu? Por quê? Por que razão isso está sucedendo na minha vida? Eu não consigo compreender, eu procuro uma explicação. Eu procuro nas páginas das Sagradas Escrituras e eu encontro textos, eu encontro frases que não respondem realmente àquilo que eu questiono. E alguém pode me dizer, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, suporte as provações, as tentações, as aflições que você tem enfrentado na sua vida. Deus é bom, tudo vai acabar bem, e você ouve frases e você procura versículos, mas lá no fundo você não entende, você não compreende. E eu já encontrei pessoas desiludidas, decepcionadas. Porque muitas vezes elas tinham os seus parentes amados em um leito de um hospital e chamaram pessoas para orar, e isso é bom. E muitos foram e profetizaram, e disseram que ele iria receber alta, iria sair dali, que Deus tinha um plano em tudo aquilo, que haveria um grande testemunho, que aquela pessoa iria sair. Eu não sei se você já viu isso acontecer. Eu vi, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem meia dúzia de vezes. Eu vi isso acontecer muitas vezes. E eu vi os familiares, ao terem que sepultar e colocar o corpo daquela pessoa num caixão e ver baixar aquela urna dentro da terra, eu vi aquelas pessoas terem uma grande decepção, uma desilusão. Mas sabe de uma coisa? O grande problema é que estas pessoas procuraram respostas em lugares e em pessoas erradas. Seria tão bom para nós, e eu não estou zombando, nem escarnecendo, porque eu me coloco entre a raça humana. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu me coloco entre aqueles que questionam, que choram, que têm sangue na veia, que têm sentimentos. Eu me coloco entre aqueles que não querem colocar uma máscara e disfarçarem uma fé inabalável.
e dizerem que não tem questionamento algum dentro do seu coração. Eu me coloco entre aqueles que às vezes ficam chocados com algo que acontece e você diz, por quê, meu Deus? Por que isso está acontecendo? Seria tão bom para nós se pudéssemos ter este Deus enrolhado em alguma garrafa, como Aladim, ele possuía aquele gênio da lâmpada mágica. Não é verdade? Mas foi isso que Paulo disse. Este Deus não pode ser controlado, direcionado. E aí você diz assim, missionário, olha, eu tenho alguns versículos bíblicos que são os meus preferidos. Tudo que ligados na terra é ligado no céu. Tudo que concordados em oração será concordado pelo meu Pai que está no céu. A quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem não perdoados eles não serão perdoados. Imponham as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vocês vão ressuscitar mortos. Eu tenho versículos bíblicos que são os meus preferidos. E a pessoa guarda isso como um verdadeiro tesouro no seu coração, porque isso causa a falsa impressão de que nós estamos sob o controle. Não é verdade? O que ligamos na terra é ligado no céu. O que concordamos em oração é concordado pelo Pai. Mas, missionário, isso não é verdade? Sim, é verdade, mas também está escrito. Lembra-se daquela velha história no deserto? Da tentação que Jesus sofreu quando Satanás usava a própria palavra de Deus contra Jesus para fazê-lo pecar. Ele usava a própria palavra de Deus. Mas Jesus dizia a Satanás, também está escrito. E ele disse que o homem viverá de toda a palavra de Deus. Isso quer dizer que nós não podemos viver de meia dúzia de versículos. Isso quer dizer que nós não podemos viver de algum texto isolado das Escrituras Sagradas e formarmos uma doutrina acerca disso. E eu pergunto a você agora, quantas heresias já foram extraídas, pinçadas das Sagradas Escrituras? Heresias terríveis. E que tiveram como base a própria Bíblia Sagrada. Mas é exatamente por isso. É um desejo que as pessoas trazem dentro de si, porque ninguém gosta da insegurança. Ninguém gosta de pisar em ovos. Ninguém gosta de andar numa corda bamba. Ninguém gosta de não saber o que lhe aguarda. E é por essa razão que as pessoas compram jornais e vão aos horóscopos, que elas não sabem nem sequer quem escreveu aquilo, falando do dia que está por vir, do seu futuro, do seu número da sorte, da sua cor da sorte, prevendo os dias que estão por vir. É por isso que as pessoas oferecem as linhas da sua mão para serem lidas por alguma pessoa vidente, para que essa pessoa venha lhe relatar o futuro. É porque as pessoas elas não gostam da insegurança. É por isso que a grande maioria das pessoas elas andam desesperadas em busca de uma revelação e de uma profecia para lhe desvendar, lhe abrir os olhos acerca do que ainda está por vir. É porque nós nos sentimos inseguros. É porque nós nos sentimos impotentes. E nesse desespero nós queremos que a cortina se abra, as janelas se abram, e nós queremos ver o futuro. Nós queremos tomar posse, tomar conta, ter o controle, ter as rédeas na mão. E quem puder dominar a Deus e ter o controle dele, olha que coisa tão maravilhosa essa, não é? Ter o controle de Deus, aquele que tudo pode,
aquele que faz o morto voltar a viver e o vivo morrer, aquele que é dono de todo ouro, de toda prata, todo diamante, toda riqueza, aquele que fez os céus, aquele que fez a terra. Se nós pudéssemos fazer como Aladim e colocar ele numa garrafa e colocar uma rolha, e nós abrirmos essa rolha e ele surgir por entre a fumaça e cruzar os braços e nos autorizar a fazer o pedido que quisermos, não é? E ligarmos da terra o que quisermos, não é? E ele vai operar, ele vai agir, ele vai fazer, independente da nossa moral, independente da nossa aliança com ele, independente do nosso comportamento. É só tirar a rolha e ele vai aparecer e operar o milagre. Confortável essa ideia, não é? Mas isso, na verdade, é só nos desenhos animados, nos filmes. E nós não queremos viver de fantasia. Você quer? Eu não quero. Eu prefiro viver a realidade, não a fantasia. Eu não quero procurar versículos bíblicos que me tornem um super-homem. Eu não quero selecionar alguns versículos da Bíblia e juntá-los num pacote para fazer de mim o Aladim da lâmpada mágica, onde quem está engarrafado é o próprio Deus. Eu terei controle sobre ele, eu terei domínio sobre ele. Ele vai fazer! Ele vai ter que honrar a palavra dele, senão eu vou bater nele! Senão eu vou desviar! Senão eu vou deixar de crer! Mas Paulo prega sobre esse Deus desconhecido. Essa manhã, uma irmã me fez uma pergunta no Facebook, um conselho ela pediu. A atitude que ela deveria tomar em relação a um determinado pastor que tem feito muitas coisas erradas. Se ela deveria denunciá-lo. E eu disse a ela, minha irmã, Deus não precisa de advogados e nem que ninguém o defenda. Fique fora disso. Porque, como dizem por aí, o bicho vai pegar. Ou seja, eu disse a ela, Deus é real, é vivo. Ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso! Você quer saber o seu futuro? Não abra o jornal nos horóscopos. Você quer saber o seu futuro? Veja o que você está semeando agora! Porque aquilo que você semear, aquilo que eu semear na minha vida, será exatamente isso que nós iremos colher. Não vamos colher outra coisa. E eu disse a ela, fique de fora disso. Saia do meio deles e aguarde. Porque você vai ver a mão de um Deus vivo entrar nesse negócio. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que foi dito às escuras e atrás da porta será pregoado no eirado, no telhado, e todos verão. Quantos exemplos nós estamos cansados de ver? Quantos? Porque Deus é vivo, é real. Ele não precisa de ajuda ou de advogados. Nós não fomos chamados para sermos advogados ou defensores de Deus, ou tentar explicar uma ação de Deus. Quantas vezes vieram me perguntar, missionário, por quê? E eu respondi, não sei. E eu digo isso com toda a transparência e sinceridade. Eu não sou dono de Deus. Eu não sou proprietário dele. Eu conheço muito pouco. Vou morrer conhecendo pouco. Mas eu quero
conhecer o suficiente para não errar o caminho. Nós não podemos dissecar a Deus. Sabe, existem algumas pessoas que elas se comportam de uma forma como alguém, um estudante de medicina, ou alguém que está começando a dar os primeiros passos na biologia, e é colocado uma rã diante da mesa e ele disseca, pega uma navalha e corta o peito da rã e abre ela toda para dissecá-la e examiná-la. Algumas pessoas pensam que nós podemos fazer isso com Deus, que nós podemos ter o controle absoluto e saber exatamente o que Ele vai fazer em cada caso, em cada situação, em cada vida. Por que muitas pessoas recebem oração e morrem? Elas não são curadas e elas não são ressuscitadas. Se você tem tantos versículos que falam que serão, mas Deus não mente. E Jesus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás da sua palavra. Nós é que somos imbecis, burros, tapados, ignorantes. Persistimos na ideia de colocarmos Deus numa garrafa e colocarmos uma rolha. E não queremos permitir que Ele seja Deus. Paulo disse, Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ou seja, vocês não podem detê-lo, vocês não podem controlá-lo, vocês não podem fazer como fazem com essas imagens e pegar aqui e colocar ali, dar uma varrida aqui e colocar ele agora em outro lugar e passar uma bucha com sabão e colocar ele agora lá em cima e depois você se cansa e enfia numa gaveta e depois o ladrão vem e rouba, alguém mete uma marreta e quebra. Não. Paulo disse, ele não é assim. Ele não pode ser controlado. Ele não habita em templos feitos pelas mãos do homem. Você pode erguer o templo que você quiser, da forma que você quiser, e você pode catar versículos bíblicos e erguer o seu próprio templo e o seu próprio altar e dizer, Deus é assim, é dessa forma, é isso que Ele vai fazer, é dessa maneira. Mas assim como os céus são mais elevados que a terra, assim os pensamentos e os caminhos de Deus, eles são mais elevados que os nossos pensamentos e que os nossos caminhos. Observe isso, meu irmão. Observe isso, minha irmã. Você que me ouve em algum lugar. Se o que eu estou falando é verdade ou é mentira. Nós não o conhecemos. Não. Devemos conhecê-lo o suficiente para não fazer bobagem. Devemos conhecê-lo o suficiente para não errarmos o caminho do céu. Devemos conhecê-lo o suficiente para não sermos uma presa fácil de Satanás. Quantas pessoas, meu irmão, têm sido presas assim? Quantas? Quantas? A verdade é que nós temos que ter a humildade e a sinceridade de, às vezes, diante de alguns fatos que se colocam diante de nós, simplesmente você poder falar, eu não sei. Eu não sei por quê. Eu não encontro uma resposta. Mas nós precisamos ter algo em que pisar. Nós vivemos em um mundo físico apalpável, em que se toca nas coisas e precisamos ter algum alicerce debaixo dos nossos pés. Sabe, esta semana que passou, eu meditava sobre algo que Abacuque, ele disse, ainda que a figueira não floresça, não haja vide nos campos, ainda que
Os meus bois não têm cria, haja grande seca, e ainda que eu entre na miséria, todavia eu me alegrarei no Senhor e na força do seu poder, porque Ele é o Deus da minha salvação. Quando você pega a história de Jó, é fácil você ler aquilo. Não estava nada daquilo, estava previsto, meu irmão. Ele não tinha nenhum manual na mão para dizer o que Deus ia fazer na sua vida e por que Deus poderia permitir algo tão trágico. Não havia razão, ele não pecou, não cometeu iniquidade, ele não roubou, ele não fez nada, ele era um homem íntegro, um homem reto, o que diz a Bíblia. Eu já vi pastor procurar alguma falha em Jó, igual aqueles amigos dele, e pregarem sobre isso, que ele tinha deixado de ser fiel, por isso que Deus permitiu aquilo acontecer, que ele não estava sendo fiel no seu dízimo. Eu já vi pastores pregarem isso, que ele não era mais reto, que ele não era mais, por isso é que Deus permitiu, não é? As pessoas não podem aceitar a ideia de alguém que anda na retidão, que serve a Deus com honestidade, com sinceridade, de repente se confrontar com tragédias. É inadmissível. As pregações que nós ouvimos hoje em dia chegam às raias do irracional. Parece que nós estamos vendo pessoas imbecis falando para pessoas ignorantes. Ou seja, as pessoas estão querendo enrolhar, engarrafar a Deus de alguma forma. Elas não podem suportar a ideia de Deus estar no controle. Elas não podem suportar a ideia de Deus ser Deus. Elas não podem suportar a ideia que existe alguém acima delas, que está sob o controle da vida delas, que pode fazer com que o corpo delas tombe naquela mesma hora. E todos os seus projetos caem por terra. Elas não podem aceitar isso. Não, elas querem Deus, mas querem para usá-lo. Usar o poder dele para abrir as portas. Usar o poder dele para prosperar. Usar o poder dele para se tornar famoso. Um pregador famoso, um cantor famoso. Usar o poder dele para curar os enfermos, expulsar demônio, fazer demônio plantar bananeira e ser uma pessoa reconhecida como alguém que tem autoridade. Mas eles não podem suportar a ideia que se Deus fizer assim, ele cai morto na hora. E no dia seguinte já está sendo sepultado. E tudo que ele conseguiu, adquiriu, comprou, ficou para trás. E todos os seus sonhos se acabaram. Esse é o Deus que nós não temos o controle sobre ele. Todos os demais você pode ter controle. Você pode comprar uma estátua, uma imagem de gesso, de pau, de pedra. Na verdade, você pode ter controle sobre aquele Deus, não é? Pode até quebrar ele, se você quiser. Não é verdade? Mas esse Deus desconhecido, não sabemos sua forma, nem seu tamanho. Paulo diz, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele mesmo é o Criador do universo. Ele fez os céus e a terra. Ele não pode ser controlado por vocês. Mas sabe de uma coisa? Eu vou lhe dizer. Todas as vezes que eu me confrontei com pessoas extremamente decepcionadas, desiludidas com o mundo cristão, com pastores, com profetas, com irmãos, porque profetizaram, porque trouxeram uma palavra de conforto, não é? Uma vez eu fui orar por uma jovem senhora acometida de uma doença gravíssima, degenerativa. Ou seja, era uma doença que, ao passar das semanas e dos meses, ela ia definhando até morrer. E muitas pessoas oraram, e se ora pela cura, não é verdade?
E eu fui lá com esse objetivo. Orar pela cura, como todos vão. Não é? É o que queremos. Mas nem sempre é o que Deus quer. Não é verdade, não? Tem um texto sagrado que eu não me recordo onde está, mas com certeza, se você tiver a curiosidade de procurar, você encontrará. Quando Deus diz assim: nem se Samuel e Moisés dobrassem os joelhos diante de mim, clamasse por essa causa, eu não atenderia. Há pecados, diz a Bíblia, que são para a morte. Sobre esses eu vos digo, não percam tempo e não orem. Não há perdão. Jesus disse que pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra ele. Nem o sangue dele vai ter mais efeito algum sobre a vida dessa pessoa. Por mais que ela chore, clame, peça, reivindique, abra a Bíblia. Sabe, nós estamos diante de um Deus que toma decisões. Ele está acima de nós. Ele tem seus próprios planos, seus próprios projetos. A Bíblia diz que haviam 2 fetos, 2 crianças, 2 nenéns no ventre da mãe. E de repente Deus disse assim: o maior servirá ao menor. Amei a Jacó e aborreci Esaú. E Paulo diz: eles não tinham nem nascido ainda para praticar nenhum bem e nenhum mal. E, no entanto, Deus fez uma escolha. A Bíblia diz: aprove a Deus escolher as coisas fracas, desprezadas e que não são nada, para, através delas, glorificar o seu nome. Vamos discutir com ele. Vamos sentar numa mesa e discutir o assunto e tentar provar que o nosso ponto de vista é superior e é melhor que o dele. Satanás tentou fazer isso. Lúcifer, o querubim da guarda do louvor de Deus, ele tentou fazer isso. Ele não suportou a ideia de Deus ser superior a ele, de Deus ter o controle de todas as coisas. E ele quis ser como Deus. Ele quis ter o domínio. Ele quis ter o controle. Mas a grande verdade é que nós não o conhecemos. Ele permitiu que Jó fosse provado. Que o diabo tirasse tudo daquele sujeito, meu irmão. Seus filhos morreram. Veja isso. Ele perdeu seus camelos, ele perdeu seus bois, ele perdeu suas casas, perdeu o respeito das pessoas, seus empregados foram embora. Sua mulher o desprezou no coração. Ele perdeu tudo, ainda ficou doente. Ainda ficou doente. Quanto mais ele clamava, pior era o seu estado. Esse homem sofreu tanto que ele chegou a amaldiçoar até o seu nascimento, mas não atribuiu a Deus falta alguma. E ele dizia: eu não sei. Vocês querem uma resposta, vocês estão me acusando de ter feito alguma coisa para que isso me acontecesse. Eu não fiz nada. Eu não sei a resposta, mas uma coisa eu estou certo. Eu não conheço realmente a Deus e os seus desígnios, mas tem algo que eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que Ele é o meu Redentor e que Ele está vivo, que ninguém pode tocar nele, ninguém pode segurar as mãos dele, ninguém pode deter o seu agir. Eu sei que o meu Redentor está vivo, ele se levantará sobre a terra e os meus olhos verão a Deus. Isso ninguém pode tirar de mim, nem de você.
nem de ninguém que crê em Deus. Nosso Redentor está vivo. Ninguém pode deter suas mãos. Ele disse para Isaías: operando eu, quem impedirá? Não há outro Deus além de mim. Não há um poder paralelo. Não há um poder que concorra. Ninguém pode me deter. Ele está vivo. E nossos olhos verão a Deus. Essa certeza é que nos motiva a caminhar, pisando sobre as incertezas, sobre as dúvidas e sobre os questionamentos. A certeza que Ele me ama, Ele te ama. Isso é inabalável. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Ele tem provado que o amor dele é verdadeiro. É real, não é falso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, certa vez ele escreveu: eu não sei o que pode me acontecer. O Senhor mandou Samuel ungir minha cabeça com óleo. O Senhor tem transbordado o meu cálice, tem me abençoado. Mas eu não sou criança, eu não sou menino. Eu sei que eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Eu já tenho experiência suficiente para saber que isso aqui não é um parque de diversões. E o Senhor pode tomar uma decisão esquisita aos meus olhos e me fazer passar pelo vale da sombra da morte. Mas se eu passar, eu não temerei mal algum. Eu sei que tu estás comigo, o Senhor nunca vai me abandonar. Essa é uma certeza que você pode ter, meu irmão e minha irmã. Deus nunca vai te abandonar. Nunca! Nas piores tempestades, tribulações e aflições da sua vida, seja o que for, é isso que Paulo escreveu: nem a morte, que vem a morte, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem coisa do passado, nem coisa do futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele disse: eu sei que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E no final de tudo eu habitarei na tua casa para sempre. Nisso nós podemos ter certeza e ter como alicerce dos nossos pés que a bondade dele e a misericórdia dele vão nos seguir todos os dias de nossa vida. E no final de tudo, viveremos com ele para todo sempre, em seu lar celestial. Tem dois. Chegamos ao final de mais um programa. Um abraço a todos. Essa semente veio do céu. Essa palavra Deus trouxe para o meu coração e para o seu. É o Deus desconhecido. Conheça-o o suficiente para não fazer bobagem. Conheça-o suficiente para entrar nos céus. E tenha esse alicerce. A bondade dele e a misericórdia dele estarão sempre com você. Sejam quais forem os caminhos que ele, em sua soberania, escolher para a sua vida. Ele está com você e nunca vai te abandonar. Não o abandone. Porque com certeza você viverá com ele, como disse Davi. Em tua casa viverei para sempre. Um abraço a todos. Fica na paz. Amanhã, se Deus quiser, estaremos mais uma vez ao vivo aqui com todos vocês.